Os deputados de oposição da Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conseguiram adiar a aprovação de um projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas, que anistia multas de Bolsonaro na época da pandemia de mais de R$ 1 milhão. Para a Associação de Vítimas da Covid e familiares dos mais de 700 mil mortos, 73 milhões em multas têm de ser destinados à saúde e à ciência. Para falar com a gente sobre essa questão e outros temas relacionados ao Estado de São Paulo, nós conversamos agora com o deputado Mário Maurici, deputado estadual pelo PT no Estado de São Paulo. Deputado Maurici, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero cumprimentar você, Cosmo, você, Ana Rosa, e a todas as pessoas que nos veem aqui pela TVT. Pois é, você sabe, né? Meus avós já diziam que quem tem a chave de fenda aberta é quem tem a rosca aguenta, ou tenta aguentar. Bolsonaro, através do Tarcísio e da sua maioria na Assembleia, tem a chave de fenda. E com essa chave de fenda, eles querem impor tudo à sociedade paulista, inclusive isentar o ex-presidente das multas por não ter sido politicamente correto durante a pandemia. E nós, aqui na Assembleia, estamos fazendo o possível para impedir mais essa barbaridade. Deputado Maurici, é um tema muito delicado porque a gente está tratando de perdas de vidas humanas, mais de 600 mil mortes, e a época da pandemia tinha regras sanitárias. Como é que um chefe de Estado à época, no caso Bolsonaro, descumpre essas regras sanitárias e depois elege no Estado de São Paulo um governador na linha do então presidente Bolsonaro à época e agora traz esse polêmico projeto querendo anistiar multas. Uma falta de respeito com a população do Estado de São Paulo e em memória dessas vítimas que perderam a vida, deputado. Como é que isso repercutiu na Alesp? Então, como você bem disse, ele já tripudiou sobre vidas humanas, sobre o sentimento humano, sobre tudo o que há de mais sagrado. Agora ele quer tripudiar sobre a legislação, sobre a lei, sobre o Estado de Direito e garantir que ele não tenha que pagar nem um pouco por esse pecado tão grande que ele cometeu. E o que é pior, ele conta com a solidariedade de um governador do Estado e de dezenas e dezenas de deputados e deputadas aqui na Assembleia de São Paulo. Nós temos que ser solidários ao povo, solidários aos valores humanos que nós cultivamos e impedir que essa vitória, porque isso é uma vitória da barbárie, aconteça aqui na Assembleia Legislativa. E nós vamos lutar até o fim. É claro, nós somos 25, 26 em 94. A nossa condição de derrotar qualquer posição desse pessoal, por mais absurda que seja, é pequena. Mas nós temos condição, sim, de criar problemas, de atrasar, de parar a pauta, de parar a votação, até o povo paulista se dar conta do que está acontecendo. E, deputado, já que estamos falando de perder vidas humanas, vamos lembrar da Operação Escudo. Eu acho que é uma questão que a gente não pode esquecer. Operação Escudo no litoral paulista, já temos aí um número altíssimo de pessoas vitimadas, um descaso da segurança pública, e agora nos últimos dias, no dia 5, por exemplo, foi anunciado que houve um corte de verba na segurança pública, 98 milhões de reais de corte na segurança pública do Estado por parte do governador Tarcísio de Freitas, inclusive para o programa, para as câmeras corporais dos agentes policiais. Queria ouvi-lo sobre isso, como é que isso tem repercutido na Alesp. Não, isso é um absurdo. Como é que isso repercute aqui? A bancada da bala é aqueles mais próximos ao governador, que entendem que direitos humanos são uma balela, que entendem que bandido bom é bandido morto. Essas estão comemorando, não é? Agora, aqueles que defendem a vida, como nós do PT, do PSOL, dos partidos mais à esquerda, mais ao centro, nós estamos muito preocupados. Estamos preocupados com a mortandade, com o morticínio que está acontecendo no estado de São Paulo hoje, mas não só no estado de São Paulo. É importante verificar que em outros estados, inclusive aqueles governados por nós, a Bahia, também tem havido problemas dessa natureza. E nós precisamos ter uma posição firme pela vida. Nós precisamos ter uma posição firme contra a criminalidade, mas pela preservação das vidas, seja em São Paulo, seja em qualquer outro estado. O governo Lula está preocupado com isso. E nós estamos discutindo a formulação de uma política de segurança pública que preserve o cidadão, a cidadã que precisa andar nas ruas, que precisa ter a sua vida preservada, que precisa ter os seus bens garantidos, mas que também preserve a vida das pessoas, mesmo aquelas que estão
cometendo ilícitos. Deputado Maurici, vamos entrar agora num ponto também polêmico no estado de São Paulo, projeto do governador Tarcísio de Freitas, que diz respeito a privatizações de serviços considerados essenciais à população do estado. Semana que passou, metroviários, trabalhadores da CPTM e também da Sabesp, um dia de protesto contra esse plano, esse projeto de privatizações, tanto do metrô, da CPTM, como finalizar aí privatização por completo da Sabesp, a Sabesp que fornece água, saneamento básico no estado de São Paulo. A água que é um bem tão essencial para a população e mudanças climáticas estão aí para não nos deixar bem alertas. Mas a minha pergunta, na terça-feira passada, quando teve o protesto desses trabalhadores, o governador veio a público e fez uma coletiva de imprensa, e nesta coletiva de imprensa ele trouxe eficiência do serviço de algumas linhas entregue à iniciativa privada, como exemplo, a linha Nova Esmeralda da CPTM. E no mesmo dia dessa coletiva, onde ele citou como eficiência, como exemplo, esta linha deu problema. Aliás, ela deu problemas constantes, mas na última semana, vários problemas. Linhas do metrô também, que já estão na concessão, entregues à iniciativa privada, também com problemas. Queria lhe ouvir também sobre esse ponto tão polêmico aqui no estado, deputado. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode continuar sem antes parabenizar os trabalhadores da CPTM, da Sabesp, do metrô, pela grande demonstração que eles deram de força, de importância, de compreensão do que significa a privatização dos serviços públicos nessa greve que eles fizeram. Foi uma greve que não foi por aumento de salário, foi uma greve que não aconteceu por motivos próprios da categoria, por motivos, diria, entre aspas, pequenos, embora não seja pequeno defender salário, mas por motivo só deles. Foi uma greve pela sociedade paulista. Foi uma greve para preservar um patrimônio que a sociedade paulista, no caso dos trens, demorou mais de 100 anos para construir e demandou esforços, que drenou recursos. E no caso da Sabesp, décadas, 70 anos que a Sabesp existe e que foi um esforço fenomenal da sociedade paulista para construir, à custa de problemas ambientais, à custa de drenar recursos de outras atividades que estão aí construídas hoje. Isso é fundamental a gente lembrar. Por outro lado, o governador de São Paulo tem demonstrado uma completa falta de compreensão do que isso significa. Mais do que isso, ele, por ser carioca, quer trazer para São Paulo a experiência das privatizações que no Rio de Janeiro houveram e que não significaram nenhum bem, nenhuma melhoria de prestação de serviço, nem na distribuição de água, na captação, na ampliação da rede de esgoto, no tratamento do esgoto, nem na ampliação e na melhoria da qualidade do serviço ferroviário. Muito pelo contrário, os trens privatizados no Rio de Janeiro são mais caros, cobram uma tarifa maior da população do que se cobra em São Paulo nos trens públicos. E o serviço de água no Rio de Janeiro é mais caro e menos eficiente do que existe em São Paulo hoje. É essa experiência que o governador Tarcísio, do Rio de Janeiro, quer trazer para São Paulo. Eu que sou mais velhinho, Cosme e Ana Rosa, assistia na televisão, lá quando eu era criança, aqueles super-heróis lá, National Kid, Incas Venusianos, eles tinham uns raios assim que eles transformavam as coisas, quebravam as coisas, destruíam as coisas, transformavam uma coisa em outra. Eu tenho a sensação que o governador Tarcísio pensa que tem um revólver com o raio privatizador, e ele faz privatiza a Sabesp, privatiza a CPTM, privatiza a EMAI, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso aqui não é uma ficção, não é um desenho animado. Nós temos que resistir. Cada uma dessas empresas tem a sua importância para o povo paulista, teve o seu custo para os nossos antepassados, e é o nosso legado que nós precisamos deixar para aqueles que virão depois de nós. E, deputado, vou aproveitar aqui os nossos minutos finais de conversa para falar de um processo muito importante. Ano que vem tem eleições municipais. Eleições municipais que elegem o executivo e o legislativo da região, do município, que é o poder público mais próximo da população e que gere transporte público, escola básica. E aí, nesse sentido, eu queria trazer, inclusive nesse contexto das privatizações, há diversos
prefeitos atuais nesse momento, por exemplo, aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, Ricardo, que estão apoiando o Tarcísio nessa empreitada das privatizações de vários sistemas da Sabesp, do transporte público. Queria ouvi-lo como parlamentar, qual que é a importância da população se engajar, já ir se preparando para esse processo eleitoral, porque vai ter uma disputa aí também dessa questão de Tarcísio, não Tarcísio, quem apoia, e a manutenção ali desses poderes desse atual governador aqui do nosso estado. Cosma, Ana Rosa, eu gostaria muito da gente poder falar sobre o que eu vi, procurei entender lá em Moscou, na integração dos transportes, dos diversos modais, do trem, que tem mais de 205, do metrô, que tem mais de 250 estações, do trem, que tem mais de 150, de como é que isso tudo é integrado com o sistema de ônibus e de barcos. Talvez um outro momento a gente possa falar disso. Mas eu queria lembrar que é o seguinte: o poder do governo do Estado sobre os prefeitos do Estado de São Paulo é muito grande. O poder dos 300 bilhões do orçamento estadual sobre os prefeitos, em especial nesse momento em que, sofrendo os ecos do governo Bolsonaro, os prefeitos têm que lidar com queda nas arrecadações dos municípios, é muito grande. Então, é muito mais fácil para aquele prefeito que não tem firmeza sobre o seu papel, sobre o seu legado que ele precisa deixar para a cidade que ele dirige hoje, para o seu povo, cair no canto da sereia e, por alguns tostões, permitir a privatização. Mas há prefeitos muito conscientes que, mesmo sabendo dos problemas que atravessa, é capaz de olhar para o futuro e perceber que, se ele conseguir resistir a essa onda de privatização, as coisas vão voltar ao normal, porque o país vem crescendo, a arrecadação vai crescer e vamos ter condições de trabalhar os municípios sem vender esse legado importante. Às vezes não se tem a compreensão. Por exemplo, a gente está falando da Sabesp, está falando da CPTM. Pouco se está falando da EMAI, porque a EMAI não é uma empresa produtora de energia, mas ela é uma empresa estratégica, porque quando falta energia é ela que supre. E mais, ela é dona das represas da Zona Sul da capital de São Paulo, que é uma região muito grande, e as pessoas bebem água daquelas represas. Nós vamos deixar privatizar isso? E no caso da EMAI, ela não precisa de autorização da Assembleia Legislativa, porque ela já foi criada a partir da privatização da Eletro. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso e impedir que essa destruição do patrimônio público, que vai custar muito caro à sociedade paulista, vai custar muito caro a cada prefeito, a cada vereador e, fundamentalmente, vai custar muito caro para cada cidadão e cidadã. Nós não podemos permitir que isso aconteça de uma hora para outra. Precisamos resistir, e resistir com todos os instrumentos, com representações do Ministério Público, com ações judiciais, atrasando as votações aqui na Assembleia, sensibilizando prefeitos e vereadores para fazerem o mesmo nas suas câmaras municipais, nos seus municípios, e ajudando, incentivando, aplaudindo o povo para ir à rua, trabalhadores e trabalhadoras, na vida real, naquela que acontece no dia a dia, das ruas, resistindo a esse processo. Muito bem colocado, deputado. Conversamos com Mauro Maurici, que é deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo. Conversamos um pouco sobre as polêmicas do governo Tarcísio de Freitas e os processos de privatizações que ele tenta emplacar aqui no nosso estado. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Sou eu quem agradece, Ana Rosa, sou eu quem agradece, Cosmo. E uma correção, é Mário Maurici. Perdão, Muito deputado, obrigado, Mário Maurici. Perdão. Abraço. Abraço. Até a próxima.